Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e dando seguimento aos temas da nova diretriz brasileira de hipertensão. A gente está fazendo aí um apanhado essa semana de vários temas dessa nova diretriz. Hoje nós vamos falar sobre a classificação da hipertensão arterial, claro, de acordo com a nova diretriz, tá certo? Cabe ressaltar aqui um detalhe. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, elas tendem a seguir mais as diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia do que seguir aí as diretrizes da Sociedade Americana de Cardiologia, né? American Heart American College. Então a gente vai ver que em relação aí à classificação da hipertensão, a diretriz de 2020 seguiu o que recomenda a Diretriz Europeia de Hipertensão, que foi publicada em 2018, tá? Antes da gente falar da classificação, vamos falar um pouquinho do diagnóstico, né? A gente sabe que o diagnóstico da hipertensão não pode ser dado aí na primeira consulta, numa única consulta médica, né? Esses níveis tensionais aí de consultório, eles devem ser corroborados por níveis fora do consultório, como por exemplo a MAPA ou a MRPA, tá certo? Claro que existem pontos de corte diferentes do consultório para aqueles relacionados a medidas fora do consultório, né? A MAPA e a MRPA. A gente já falou também em outro vídeo que o ponto de corte da MRPA mudou agora em 2020, né, em relação aí a 2016. Em 2016 o ponto de corte era maior ou igual a 135/85 e agora na de 2020 a MRPA passou a ser 130/80, maior ou igual a 130/80. As medidas aí da MAPA se mantiveram, né, em relação a 2016, tá? Então 2020 aí ficou igualzinho ao que estava em 2016. A medida no consultório continua também sendo aí maior ou igual a 140/90, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente não pode dar o diagnóstico apenas na primeira consulta, né, numa única consulta. Às vezes essa medida ela precisa ser confirmada em medidas posteriores em outras consultas, ou então aí confirmadas através da medida fora do consultório, tá certo? Quando é que a gente pode dar o diagnóstico de hipertensão na primeira consulta? Quando as medidas de pressão arterial elas forem superior a 180/110, ou seja, maior ou igual a 180/110, né? Então, o paciente que se apresenta numa primeira consulta com uma pressão arterial maior ou igual a 180/110, a gente já pode dar o diagnóstico de hipertensão. Não precisa a gente fazer aí uma consulta posterior para tentar confirmar esses níveis tensionais, tá? Então, esses pacientes maior ou igual a 180/110, a gente vai ver que eles se classificam como estágio 3 de hipertensão. Então, o estágio 3 de hipertensão, a gente dá o diagnóstico na primeira consulta. Outra forma também da gente dar o diagnóstico na primeira consulta é quando o paciente ele já se apresenta com níveis tensionais aí, estágio 1, estágio 2, né? E também ele já se apresenta com alguma lesão de órgão-alvo, como por exemplo aí uma hipertrofia ventricular esquerda, que não se justifica por outras, né, doenças cardíacas que não seja aí a hipertensão arterial, ou por exemplo esse paciente ele já tem aí uma doença renal crônica, né, que também a gente sabe que é órgão-alvo aí da hipertensão, ou então alterações de fundo de olho compatíveis com hipertensão arterial. Então se esse paciente já tem lesão de órgão-alvo e se apresenta aí com medidas da pressão arterial equivalentes ao estágio 1 ou estágio 2, a gente já dá o diagnóstico na primeira consulta de hipertensão arterial sistêmica, tá certo? Outra forma também é quando o paciente ele se apresenta em estágio 1 ou estágio 2 e ele também aí tem alguma doença cardiovascular, como por exemplo a doença arterial coronariana. Então se esse paciente já tem doença cardiovascular e está se apresentando na primeira consulta com níveis tensionais, né, correspondente ao estágio 1 ou ao estágio 2, a gente também já dá o diagnóstico de hipertensão. Então, resumindo, a gente só vai fazer uma outra medida em consultório quando o paciente ele tem estágio 1, estágio 2, medidas, né, de estágio 1, estágio 2, e não apresenta lesão de órgão-alvo e não apresenta doença cardiovascular. E se esse paciente já tem medidas elevadas da pressão arterial na primeira consulta, é bom que medidas fora do consultório aí corroborem, né, com essa medida do consultório, tá certo? Em relação à classificação da hipertensão arterial,
né, a diretriz de 2020 teve aí uma pequena mudança em relação à diretriz de 2016, a diretriz brasileira de 2016. Tá? A mudança foi o seguinte: o que era classificado em 2016 como pré-hipertensão, na diretriz de 2020 foi desmembrado. Tá? Então, essa pré-hipertensão de 2016 foi desmembrada em 2020 em pressão arterial normal e pré-hipertensão. Tá? Então, as medidas de 2016, que eram pré-hipertensão, ou seja, que variavam entre 120 de sistólica a 139, ou 80 de sistólica a 89, agora em 2020 foi desmembrado em pressão arterial normal e pré-hipertensão. A pressão arterial normal em 2020 passou a ser entre 120 de sistólica até 129, ou diastólica de 80 a 84. Então, pressão arterial normal, 120 de sistólica a 129, ou 80, né, de diastólica até a 84, tá certo? Então, isso aí é uma pressão arterial considerada normal. Abaixo de 120 por 80, a diretriz de hipertensão 2020 classifica como PA ótima. Então, PA ótima são aqueles pacientes que têm uma pressão arterial aí abaixo de 120 por 80, tá certo? O pré-hipertenso 2020 passou a ser aquele paciente que tem medidas da pressão arterial que variam de 130 a 139 de sistólica ou diastólica de 85 a 89. O estágio 1 é aquele paciente que tem medidas de pressão arterial que variam de 140 a 159 de sistólica ou então diastólica, né, de 90 até 99, tá? Estágio 2 é aquele paciente que tem uma pressão arterial sistólica variando de 160 até 179, né, sistólica, ou diastólica variando de 100 até 109. E o estágio 3, como a gente já viu, são aqueles pacientes que têm pressão arterial maior ou igual a 180 de sistólica ou 110 de diastólica, tá? A diretriz brasileira também, ela classifica aqueles pacientes com hipertensão sistólica isolada, né, aqueles pacientes que têm uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 com diastólica menor que 90, tá? Ou hipertensão arterial diastólica isolada, aqueles que têm uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 com uma pressão arterial sistólica menor que 140, tá certo? A gente classifica a hipertensão arterial sistólica isolada de acordo aí também com o estágio, né? Então, se o paciente ele tem uma pressão arterial sistólica isolada, né, ou seja, uma PAS acima de 140 com uma PAD abaixo de 90, ele vai ser classificado em estágio 1, estágio 2 e estágio 3 de acordo com os níveis da pressão arterial sistólica. Da mesma forma, os pacientes com pressão arterial diastólica, né, hipertensão arterial diastólica isolada, eles vão ser classificados estágio 1, 2 e 3 de acordo com os níveis, né, diastólicos que ele apresentar, tá certo? Então assim a gente divide a hipertensão arterial sistólica isolada com hipertensão arterial diastólica isolada. Eu trouxe aqui para vocês um print, né, da versão portuguesa da diretriz europeia de cardiologia para vocês verem que está idêntica o que a gente encontra na diretriz brasileira de hipertensão 2020, né? São idênticos, né? Foi copiado aí dessa diretriz europeia de cardiologia, tá? Então é isso aí que eu tenho a dizer para vocês, tá? Espero que vocês aí tenham gostado dessa apresentação da classificação aí da hipertensão, né? Atente aí porque a diretriz de 2020 mudou aí em relação à diretriz de 2016, né? A diretriz brasileira, tá certo? Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.